amigos, esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Estamos nesse ambiente muito agradável que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. Um ambiente rico de informações, de conhecimentos, de registro da história, da doutrina e do movimento espírita. E vamos receber uma vez mais Maíse Braga, divulgadora da mensagem espírita, a luz do amor, da caridade. Maíse, seja bem-vinda. Muito obrigada, amigo. Nós vamos conversar, estamos falando numa série de programas a respeito das obras de André Luiz, uma riqueza tão grande, não é, Maíse? É verdade. E nós vamos ter a oportunidade de falar hoje sobre agenda cristã e depois falaremos também sobre o Conduta Espírita. São duas obras de André Luiz, ditadas, a Agenda Cristã foi ditada a Chico Xavier e Conduta Espírita a Valdo Vieira. A agenda cristã é uma espécie de agenda diária para a nossa vida, Maíse? Sem dúvida nenhuma, porque em cada título ele coloca um determinado sentimento ou uma determinada atitude e as mensagens são belíssimas, porque nos trazem realmente a ideia de estarmos nos preparando e há algumas mensagens bem curtas, mas extraordinárias em agenda cristã, em que numa rápida leitura você imediatamente se conecta com aquela informação para o seu dia. Talvez a agenda cristã tenha sido um dos primeiros que depois se tornaram tão comuns, pequenas leituras, rápidas leituras, e foram ficando cada vez mais rápidas, porque o homem foi ficando cada vez mais cheio de compromissos, e Emmanuel mesmo dizia através do Chico que uma das coisas que ele mais ouvia das pessoas era: gostaríamos de um livro de leitura rápida. E André tem essa preocupação porque as mensagens são belíssimas, mas sintetizadas em capítulos que rapidamente você lê e absorve. Penso, Maíse, que uma das características dos espíritos superiores seja essa capacidade de síntese. Exatamente. Uma frase praticamente faz você fazer uma palestra. Quase todas as mensagens trazem essas frases. E aqui começa, não é? É interessante que o trabalho ele é sempre apresentado por Emmanuel. Isso. Emmanuel, guia espiritual de Chico, né, coordenou todo esse trabalho da psicografia, da mediunidade extraordinária do Chico, não é? Sim. E aí ele começa dizendo: legiões de companheiros procuram diretrizes, preocupados em traçar caminhos exteriores, e vai contextualizando, né? E aí ele diz assim: em face de semelhante realidade, qualquer orientação sem base na harmonia íntima não passará de simples jogo de palavras, no serviço muitas vezes louvável e benéfico da contemporização. Quer dizer, tem que ir mais a fundo, não é? E principalmente perceber, Geraldo, que sempre havia por parte dos espíritos amigos uma intenção extremamente positiva de cada mensagem, de cada palavra, em relação a quem a leria. E como se nos desse argamassa, tijolos para uma construção íntima. E as pessoas se esquecem de que mensagens devem ser lidas pausadamente, como se tomássemos remédios, como se ali bebêssemos cada frase e a incorporássemos ao nosso pensamento para que ela possa ganhar vida através das nossas atitudes. Sem pressa. Com certeza. Por isso a releitura, por isso termos aquelas obras que até são nossas favoritas, as mensagens de determinados livros que nos tocam muito o coração, porque muitas vezes nos falam das dificuldades mais íntimas, ou dos grandes obstáculos que temos, ou daquilo que almejamos, mas obviamente ainda não conseguimos. E tenho certeza que em todas as obras a intenção é essa. E os prefácios de Emmanuel deixavam sempre muito claro, acho que a começar para o próprio Chico, que toda a tarefa estava subordinada à direção dele, que nada era gratuito, nada era fortuito, era sempre no sentido de uma continuidade de tarefa que nunca acabou, até o fim da vida física de Chico, e principalmente no que causaria às pessoas. Impressionante o planejamento espiritual que a gente vê. Emmanuel encerra aqui a espécie de apresentação da obra dizendo: não se trata, portanto, de um manual pretensioso. Aqui, leitor amigo, você observará somente a lembrança dos antigos ensinos do Mestre em novo acondicionamento verbal, de modo a recordarmos com ele que o reino divino, edificação do Deus no homem, de Deus no homem, em verdade jamais surgirá no mundo por aparências exteriores. Exatamente.
E não só nessa obra, mas também em Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, eu sempre mentalizo Emmanuel sentado e escolhendo uma frase de Paulo para colocar em determinado capítulo e daí tecendo todo um pensamento, não é? As pessoas dizem, porque a obra de Emmanuel através de Chico. Como eu tenho saudade dos romances de Emmanuel, que foram poucos. E ele, inclusive, com certeza deixava claro que a época dos romances, pelo menos da parte dele, estava encerrada. Porque era preciso essa consolação. Porque era preciso coordenar a obra de André Luiz através do Chico, não é? E me recordo que uma vez, em 76, quando esteve aqui conosco, no Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas, que reuniu gente do mundo inteiro, o Chico contava que, certa vez disse a Emmanuel, que se sentia incomodado algumas vezes quando Emmanuel se aproximava dele, porque pela luz de Emmanuel, ele percebia a escuridão que tinha dentro dele. E era Chico Xavier falando. Imagina. Mas, para confortá-lo, certa feita, Emmanuel disse, não se preocupe, o problema não é só seu. Quando vou às altas esferas buscar trabalho para nós dois, me sinto como um crocodilo. E olha, ele contava isso rindo. Imagina. E eu pensava assim, meu Deus, que Emmanuel nunca me apareça. Porque, e não apareceu mesmo, porque a verdade é que se Chico Xavier percebia essa diferença, e entretanto, meu amigo, em cada obra psicografada por ele, há Chico Xavier também, não é? Maravilhosamente. Isso é que é extraordinário. É uma tarefa, né? Uma missão, no caso deles, uma missão que se complementa, né? É verdade, um com o uma outro. mediunidade que se casou completamente, não é? Impressionante. Divaldo Pereira Franco, numa mensagem de Joana de Ângeles, apresentando a obra O Evangelho por Emmanuel, que é uma coleção que a FEB está editando, compilando todos os textos, as explicações de Emmanuel. E nós já editamos o Evangelho, né, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas. Estamos preparando aí segundo João. Né? Depois vem mais ainda cartas do Atos dos Apóstolos, Sim. as cartas universais de Paulo. Depois nós vamos ter também o Apocalipse. Então são 7 volumes. E é interessante que Joana de Ângeles, Maíse, faz a referência que Emmanuel consultou no plano espiritual os originais dos evangelhos, para poder trazer aquelas, né, aquelas frases que ele pega, os versículos e os comentários impressionantes. André Luiz começa aqui a Agenda Cristã com imperativos cristãos. Ele elenca mais de 20 imperativos, começa com 3 deles que me tocam profundamente. Diz assim, aprende humildemente. Ensina praticando, administra educando. E precisava outra frase? Não. Eu não sei como é que ele estende as ideias, porque, meu Deus do céu, só essas 3 já é trabalho para uma vida inteira. Que riqueza, não é, mãe? É verdade, é verdade. E interessante, aprende humildemente, porque mal você começou, você já se acha um especialista. Meu Deus, é óbvio. Já quer ensinar, inclusive? Não só ensinar, você já acha que incorporou tudo aquilo e que agora tudo vai deixar de ser uma novidade, porque você já sabia aquilo há muito tempo. Meu Deus, quando mal começamos, quando só ontem, como dizem os Espíritos, a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. Nossa, é muito que aprender ainda, Nem né, me mãe? fale. Princípios redentores, no capítulo 2, não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. A gente nunca se lembra disso, porque senão nossa vida seria diversa, não é? Nós não imaginamos, nós nem temos ideia ainda. Nós achamos que podemos dissociar a nossa existência, que vai ser cheia de satisfação, de sonhos realizados, do nosso dever. E o que é ter Deus como centro da nossa vida? Eu acho que é ver Deus em tudo e saber que devemos ser em tudo e para todos a manifestação dele. Porque, obviamente, somos filhos dele. Me lembro de Eurípides Bassanufo, que dizia numa mensagem, primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Olha só, quer dizer... Mas nós não queremos isso de jeito nenhum. Nós, ao contrário, dizemos, se os meus sonhos se realizarem, se eu conseguir isso ou aquilo, aí eu estarei disposto a fazer isso ou aquilo. Inverte, né? Mas sempre, sempre. Privilégios cristãos, olha que interessante, capítulo 3. Começa assim, manter suprema fidelidade a Deus. Fé é ser fiel? Principalmente a nós mesmos, a gente não tem ideia disso. De quanto acreditar modifica o nosso destino e tudo em volta de nós.
Como nós não acreditamos nem em nós mesmos, questionamos tudo, nos sentimos sempre infelizes. Se acreditamos em Deus, estamos abandonados por Ele, Ele não nos entendeu direito e por aí vamos. E aqui os privilégios que ele coloca, na verdade, são todos serviços, são deveres nossos, né? Mas é claro, e quando eles nos falam de beleza, estão sempre nos falando de sacrifício, de renúncia, e aí você percebe o quanto nossas noções ainda são diversas. Quando encarnados, como o corpo é uma ilusão enorme, emocionalmente falando. Claro que ele existe, claro que ele é altamente importante, embora Emmanuel lembrasse que 100 anos é um relâmpago na eternidade, e hoje as pessoas estão empolgadas porque a medicina diz que vamos viver mais de 100 anos, mas viver tanto, Geraldo, para quê? Se não for uma vida realmente de renovação, não é? Pois é, e ele encerra aqui exatamente nesse tom, esse capítulo 3, quando fala dos privilégios cristãos. Perseverar no bem até o fim. Aquele que perseverar até o fim, disse Jesus. a E vitória, ele não né? disse que fim era, né? Ele não disse, olha, até o fim do ano tal, até o fim de tal situação. Não, eu acredito que, com certeza, era até o fim de todas as nossas indagações, de todos as nossas sombras, de todos as nossas dúvidas. Era a certeza absoluta dessa paternidade, dessa coisa que nos faz ser sempre melhores quando estamos em contato com essa fé. Estamos conversando com Maíse Braga sobre o livro Agenda Cristã, de André Luiz, Espírito, ditado a Francisco Cândido Xavier. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Permaneça conosco. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com Maíse Braga, divulgadora da mensagem espírita, e conversando sobre a obra Agenda Cristã, do espírito André Luiz, ditada a Francisco Cândido Xavier. Capítulo 4, em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Você tem que servir muito para tentar conseguir algum apoio, Maíse. Com certeza, e você sabe, se nós imaginássemos, como é verdade, que aquilo que nós endereçamos ao outro retorna para nós de uma forma ou de outra, nossa vida seria diversa, porque tanto para o que não é bom como para o que é bom, nós precisaremos que as pessoas se lembrem de nós em determinados momentos com carinho. E hoje nos parece tolice, mas um dia fora da matéria. Daremos tudo para que alguém se lembre de nós por um bom pensamento, de algo que lhes fizemos e que foi importante. Parece tolice, mas precisaremos muito que haja esse retorno de energia de algo que deixamos e que, obviamente, seja sempre um retorno positivo. Mas é tão rica a obra de André Luiz, né, nessa síntese impressionante. No capítulo 5 ele fala de medicamentos evangélicos. Ajude sempre, não tema, jamais desespere. Quer dizer, cada frase dessa daqui é para a gente ler, parar um dia inteiro meditando, reflexionando e se esforçando para colocar em prática, não é? É verdade. E os espíritos sempre dizem que, quando falam de medo, falam também de ira. Dizem que são dois grandes adversários que ainda temos dentro de nós. Quando você tem medo, você não se move, você não se modifica, você não enfrenta aquilo que precisa ser transformado. E quando você tem ira,
você se deixa levar por uma emoção controversa e altamente negativa. André Luiz comentava que cada momento de raiva faz que morram células do nosso próprio corpo físico que jamais se recuperarão. No dia em que a própria medicina entender isso, quantas enfermidades não serão explicadas e solucionadas? A gente já está com os avanços, né? Começando a desenvolver isso, né, Maísa? Exatamente. E hoje você já encontra muitos médicos que estão fazendo uma ligação muito grande entre a questão da emoção e da própria espiritualidade. Já há muitos que, mesmo sem se afirmarem espíritas, se preocupam com a vida emocional, psíquica, afetiva dos seus pacientes, ao perceberem que tudo se reflete no corpo. Medicamentos evangélicos, ele encerra com o espere o amanhã. Você, no intervalo, citava Emmanuel, Instrumentos do Tempo, como é que é mesmo? Eu tenho, essa é uma das minhas mensagens, para não dizer a mensagem favorita. Instrumentos do Tempo, capítulo 3, o título é Voltarás Amanhã. E as frases são todas da mensagem magníficas. Eu, na minha bobagem de pensar, fico pensando, nesse dia, Emmanuel estava com saudade da vida na Terra, porque a mensagem é toda para quem está aqui. E lá está escrito, a oportunidade passa, mas a luta adiada volta sempre. Isso é falar numa frase a complexidade do processo reencarnatório. De tudo aquilo que nós vamos adiando, mas que nos espera mais à frente. E, claro, com dificuldades aumentadas. E ele, em determinado momento, diz, voltarás amanhã para colher o que hoje semeias. E, no final, ele deseja que um dia, ao retornar à verdadeira vida, nós sejamos recebidos sob uma chuva de bênçãos. Mas ele deixa muito claro na mensagem que, para isso, será preciso semear no outro. Plantar melhor, não é? É verdade. Mas a obra riquíssima, eu estava me recordando aqui de um trecho em que André Luiz fala do conhecimento que a gente tem que ter, o próprio conhecimento cristão, mas principalmente da sua aplicação. Quando ele fala aqui numas lembranças úteis, é o capítulo 18, ele diz assim, não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade o que fazer. É verdade. E ele deve ter pensado, e eu tiro por mim, que conheci muita gente que dizia assim, eu já tenho 7 anos mas não, de estudo da doutrina, mas não me considero espírita. E quando você começava a conversar com a pessoa, ela não se considerava espírita porque ela não conseguia mudar nada na vida dela, executar o mínimo para um real equilíbrio e, portanto, era muito conveniente que ela dissesse. E detalhe, algumas diziam, eu sou humilde, por isso não posso me considerar espírita. E tenho certeza que André Luiz pensou nisso quando nos chamou a atenção para dizer 2 semanas de conhecimento nos torna responsáveis, sim. É muito fácil dizer, eu ainda não aprendi o suficiente, eu ainda não li todos os livros, eu ainda não cheguei no patamar de saber o que fazer de verdade. 2 semanas passam depressa. Pois é, mas e aqueles assim que às vezes passam anos e anos, às vezes têm uma vida inteira se preparando e sempre dizem, olha, eu não estou pronto para trabalhar, né? A desencarnação chega antes. Emmanuel contava muitos casos para o Chico de pessoas que procuravam o próprio Chico e diziam, eu agora sou muito jovem, agora entrei para a faculdade, agora casei, agora meus filhos são pequenos, agora eu assumi um cargo muito importante na empresa onde eu trabalho. E a desencarnação chegava antes. Um dia eu venho. E Emmanuel dizia, é o mesmo que afirmar tolamente, amanhã serei bom. Nós temos que aproveitar o hoje, não é mais? Aqui em Agenda Cristã, você, como leitora, estudiosa, pessoa que reflete e compartilha esses ensinos, né, de experiências e tudo conosco, deve ter também as suas lições preferidas. Tenho. No Agenda Cristã, meus capítulos favoritos são o 12 e o 26. Claro, com certeza pelas minhas necessidades. O 12 é o ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume.
Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. Interessante, é uma postura aqui da gente sempre estar fazendo alguma coisa, né? Até principalmente não criticar, não é? Está aqui, não critique o terreno sáfaro, em vez disso, dele adubo. Porque é tão conveniente apontar o outro, apontar as deficiências do outro, onde o outro não conseguiu chegar, mas olhar para nós mesmos é o grande desafio. Saber que o pé do outro foi até onde nós talvez não fôssemos. O nosso pé falharia muito antes, Emmanuel dizia isso. E nós ali condenando, ali criticando, observando o que precisa ser mudado, mas sem nenhum esforço para modificar. Maís diz assim, não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É verdade. O mesmo André Luiz que disse certa feita, o mal não merece de nós nem comentário. Mas se há algo que nós adoramos comentar, o que não é bom. Aqui é sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Eu conheço poucas pessoas que o fazem, mas admiro demais, quase invejo, pessoas que, quando num grupo todos estão a criticar determinada pessoa ou situação, essa pessoa chega e lembra a todos que ali estão, de forma suave, uma qualidade daquela pessoa que está sendo criticada duramente, em quem ninguém havia pensado, da qual ninguém havia pensado. Não é, inclusive, mas isso aí é uma postura, um dever que a gente tem? Sem dúvida, mas que rarissimamente utilizamos. A situação, o próprio André Luiz diz, o mal não merece de nós nem comentário, cada vez que criticamos sem apontar uma solução real, estamos aumentando a sombra daquela situação, estamos também nos desiludindo, nos autoflagelando no sentido da emoção, e dali não vai sair coisa boa, a não ser a constatação da dificuldade. Mas constatá-la significa também, já que a constatamos, vamos vencê-la. Para despertar ainda mais o interesse na leitura, no estudo, na reflexão e na vivência de agenda cristã, o outro que você se referiu, o capítulo 26. 26. Uma curta mensagem, mas cada frase dela é uma luz. Se você deseja ser cristão, efetivamente. Olha que interessante, por isso uma agenda cristã, não é? Efetivamente, né? Já é uma frase, já é uma palavra que dá palestra. Efetivamente. Perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Eita, a gente fica assim... Fazendo o contrário do que você está fazendo. Deus do céu. E ele vai percorrendo aqui. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando, se encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Para os seus comentários. Olha, pensa bem, renunciando, ganhará conquistas imortais. Mas a última coisa que você quer em qualquer situação da vida é renunciar. A gente não se desapega, né? Mas de jeito nenhum. E ao contrário, nós achamos que aquilo nos é devido, aquilo é nosso, aquilo ou aquela pessoa, ou aquela situação, ou aquele amor. Mas ele diz exatamente o contrário. Talvez o que me mais fascine nessa mensagem é o quanto ele coloca que é contrária à nossa expectativa, à nossa real felicidade. É nos chamando, não é? Exatamente, cedendo é que você vai ter, mas não, nós queremos tudo, nós queremos resolver as questões do nosso jeito, nós é que sabemos a noção do nosso sofrimento. Há pessoas que adoram ser vítimas, ser sofredoras, você aponta tantas possibilidades, você não entendeu o problema dela. Depois dela te contar a vida inteira, você abre a boca para falar de uma possibilidade de luz, a pessoa já
se desilude com você. Pois é, e está aqui a Agenda Cristã como uma recomendação fundamental para essa reforma íntima, não é, Maís? Um autoconhecimento, uma melhoria. Nós estamos aqui para nos melhorar. E é uma luta constante, graças a Deus, os recursos não nos faltam. Então, Agenda Cristã do Espírito André Luiz, ditada Francisco Cândido Xavier. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Permaneça aí. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV, conversando com Maíse Braga, divulgadora da mensagem espírita, com tanta emoção, tanto amor no coração, e nos compartilha a sua experiência, a sua vivência, essa mensagem tão viva e que a gente tem que colocar realmente no cotidiano das nossas existências. Vamos conversar aqui, Maíse, mais despertando o interesse dos nossos amigos para a leitura, o estudo da obra Conduta Espírita. É uma obra do espírito André Luiz, ditada a Valdo Vieira. Maíse, Conduta Espírita, não é um título que poderia nos passar assim regras, como se fosse um manual de como deve ser o nosso comportamento? Alguns têm uma abordagem um tanto quanto crítica a esse título. Como é que você vê essa questão? Eu acho lindo o título Conduta Espírita porque, de alguma forma, nós temos que nos conduzir de forma diferenciada, pelo conhecimento que temos, porque sabemos que somos imortais, que sairemos da morte muitas vezes, mas da vida jamais sairemos. Só isso já nos diferencia de muita gente. E a cada capítulo, André Luiz cita exatamente a atitude face às mais diversas posições que possamos ter na vida na Terra. Até coloca que foi o prefácio, não é? Assinado por Emmanuel, aqui psicografado pelo Chico. Abraçando o Espiritismo, pedes a cada passo orientação para as atitudes que a vida te solicita. Pensando nisso, André Luiz traçou as normas que constituem este epítome de conduta. É verdade. Até porque as pessoas chegavam para o Chico e faziam milhares de indagações. Como eu devo agir assim ou de outra forma? E o livro de 1960, quando então começavam as pessoas realmente a procurar a figura de Chico Xavier e a colocar uma série de dúvidas e de questionamentos profundos mesmo, e com certeza a espiritualidade que o acompanhava percebeu a necessidade de livros como esse. Você vê naquela efervescência, né, da década ali de 60. Exatamente. Aí Emmanuel diz assim ler este livro equivale a ouvir um companheiro fiel ao bom senso. Exatamente. Interessante, né? Porque devia ter gente de tudo que é jeito, né? Como sempre aconteceu, né? Pessoas que procuravam Chico Xavier nas situações mais diversas. E se o bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe sempre como deve fazer. Exatamente. É uma sabedoria impressionante, né? E em todas as obras você percebe que Emmanuel, nos prefácios deles, os mais diversos, narra a questão de aprendermos a discernir. Porque discernindo, compreenderemos. Compreendendo, acertaremos sempre. Ele repetia muito isso. Como é importante, É né? verdade, é verdade. O André Luiz, ele tem essa humildade toda, ele diz assim, amigo, não temos aqui um compêndio à guisa de código para boas maneiras. Ele já esclarece, tá vendo? Já respondendo àquela indagação que eu fiz, né, que você esclareceu, que é realmente uma conduta no sentido de diretrizes, de orientações, né?
tendo em vista a etiqueta e a cerimônia dos protocolos sociais. Mas não é esse manual, né, nesse sentido. Pelo contrário, vai dizer das regras de comportamento íntimo, não é? Exatamente. E aí ele diz no fecho, escrevendo-as, essas recomendações, tivemos em mira tão somente a nossa própria necessidade de aperfeiçoamento. Exatamente. A humildade. E André Luiz sempre se colocou assim. Ele deixava muito claro que estava tutelado por Emmanuel, pelos maiores da espiritualidade, que haviam permitido que ele pudesse manifestar através da mediunidade de Chico, principalmente, tudo aquilo que ele surpreendeu-se ao encontrar e que ele foi aprendendo. A riqueza é exatamente essa. Nunca se sentir alguém professoral que passava a informação, mas colocando o próprio coração também nas suas surpresas, nas suas indagações respondidas pelo bem para todos nós. Começa falando da mulher. É verdade. Eita, mulher. Compenetrasse do apostolado de guardiã do Instituto da Família e de sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual. Essa informação estaria hoje desatualizada, Maíse? Não, mas você sabe que dá para perceber pelas mensagens dos Espíritos, inclusive as atuais, que a mulher tem um processo tal de condensar valores de energia e de vida que mantém tudo em torno no equilíbrio, que quando ela se desequilibra, ela fica muito pior do que o homem. E eu percebo em amigas de minha filha, que tem 31 anos, que hoje o grande problema da mulher é ser aquilo que fundamentalmente ela precisa ser, a companheira, a mãe principalmente, e estar também imbuída do desejo do trabalho, do estudo, de estar fora de casa. Eu digo, Geraldo, que a mulher sempre foi tão inteligente que quando tudo acontecia dentro de casa, ela não saía de casa. Se nascia em casa, se casava em casa, se morria dentro de casa. Depois, quando ela percebeu que a vida estava saindo da casa para a rua, ela também foi à rua. O problema é que ela devia também permanecer ligada à questão da família, e por isso muita gente acusava Emmanuel de ser muito machista nas considerações dele, mas ele tem frases lindas, né, que André Luiz também reforça, quando ele diz que Deus confiou tanto na mulher que entrega um filho à mulher 9 meses antes de entregar ao pai. Olha só. Né? Essa é uma das minhas favoritas. E a outra, mais favorita ainda, quando ele dizia que quando uma alma no mundo espiritual se conscientiza completamente do que tem a fazer, ela sempre opta por vir como mulher. Olha só. É um desafio muito grande, não é? Sem dúvida. Por isso que ele coloca aqui, fechando, o trabalho da mulher é sempre a missão do amor estendendo-se ao infinito. Exatamente, ou seja, não tem fim nunca. E por isso talvez ela passe por um processo de inveja do homem, porque emocionalmente ela é mais forte, ela se conhece mais do que muitos homens. Tanto que muitos homens estão correndo atrás disso, querendo também vivenciar a sua emoção, colocá-la para fora, né? Hoje os cardiologistas dizem que o homem que não demonstra sua emoção infarta. Então, na verdade, a mulher sempre teve e sempre terá uma missão determinada de sustentar a emoção de todos à volta dela e, por isso, quando ela não está bem, tudo em volta dela reflete também a sua dificuldade. É interessante essa grande responsabilidade e a oportunidade, não é? Aqui, André Luiz fala, né, passando essas orientações, essas recomendações, sobre diversos assuntos. Fala do jovem, Sim. É importante o jovem. Sim, não é? sem dúvida. E em muitas casas espíritas ainda encontramos uma dificuldade, atual inclusive. Ainda ontem conversava com alguém que, a pedido de várias casas espíritas, está fazendo um trabalho dentro delas sobre a participação do jovem na casa espírita. Encontrou dificuldades, porque muitos presidentes, colaboradores, querem ter o jovem como um trabalhador, mas não como alguém
à frente de mais como uma mão de obra. Exatamente, você usou a palavra. Pois E aí nós deixamos de descobrir pessoas que têm muito a dar, que vieram até com tarefas que cedo começaram na palavra, na doutrinação, na orientação, e por isso ele sempre enaltece o jovem equilibrado como alguém que busca as reais características de vir a amadurecer com discernimento, com beleza, para realmente aproveitar ao máximo essa época em que ainda é de grande semeadura, para que depois venha a madureza e ele possa colher. Que maravilha. Do dirigente de reuniões doutrinárias, do médium, no lar, na via pública, em viagem, no trabalho, na sociedade, nos embates políticos, no templo, na obra assistencial. É uma riqueza muito grande. Quer dizer, nós temos aqui, na verdade, orientação, Maíse, para o nosso comportamento cristão. Nas mais diversas situações da vida. E você não citou aí um que deve ser o seu favorito e também o meu, na tribuna. Na tribuna. Quando, utilizando a palavra, nós muitas vezes dizemos coisas que ainda temos dificuldades de realizar. E aí o convite para a autenticidade, não é? É verdade. A maior proximidade possível entre a teoria que colocamos para a vida alheia e aquilo que você mesmo sabe e pode executar. É um desafio constante. É por isso que o palestrante ele fala inicialmente para ele mesmo, né, Maíse? A mensagem é dirigida a nós mesmos que falamos. Né? E você pode observar, quando a pessoa faz uso da palavra, e ele recorda disso aí, as que mais atingem as pessoas são aquelas que você precisava ouvir. Algo em você sai na sua palavra, que é a própria experiência ou o desejo de conseguir aquilo e causa impacto no outro. E o outro geralmente diz, nossa, aquilo que você falou, eu precisava escutar. Tenha certeza, você precisava escutar também. É muito rico. Aí tem na propaganda, na tribuna, que a gente estava destacando aqui com a palavra da Maíse, na imprensa, na radiofonia, nos conclaves doutrinários, perante nós mesmos. A maior de todas as dificuldades, meu amigo. Porque nós podemos saber tudo, podemos ter toda a teoria do mundo, mas quando nos olhamos internamente, sempre nos cabe ter o discernimento de aceitar que nossas sombras precisam se tornar luz. Se não for hoje, vai ser amanhã. Nós somos endereçados a essa beleza, essa perfeição para a qual fomos criados e que relutamos tanto em buscar. E enquanto ela não chegar, dificuldades acontecerão, não é? E aí continua, né, o elenco aqui de André Luiz, perante os parentes, perante os companheiros, a crianças, os doentes, espíritos sofredores de outras religiões, mentores espirituais, perante a oração, mediunidade. Quer dizer, não nos falta perante o tempo, perante a ciência, perante o livro, perante a arte, a codificação kardeciana, a própria doutrina. E fechando, Maíse, para a gente dar assim, esse gostinho da leitura, e o nosso tempo já está encerrado, assim, é tão gostoso conversar e já passou, mas perante Jesus. Imagine, a alma mais perfeita que já habitou a Terra, a resposta mais curtinha que os Espíritos deram a Kardec no Livro dos Espíritos. Eu amo duas. Quando ele pergunta à alma mais perfeita que passou pela Terra, eles dizem, Jesus, onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência. Se o Livro dos Espíritos pudesse ser resumido e nos dando toda uma diretriz de amor que fez com que André Luiz fizesse o trabalho que fez ao longo dos anos, com certeza seriam essas duas. Jesus, essa alma extraordinária, o amigo, o irmão, não importa como chamemos, mas só de imaginar que ele tem especial carinho por cada um de nós e que não descansará enquanto todos não chegarmos ao final da nossa jornada, que é a perfeição, para então continuarmos no trabalho, e é isso que as pessoas ficam meio inconformadas. Meu Deus, então quando tudo passar, quando chegarmos à perfeição, haverá ainda trabalho? Com certeza sim, não é? Aí começam, né, outros desafios. Jesus, o guia e modelo, né, Maíse? É verdade. Que serve aí de referência. É verdade. É muito bonito. E encerra André Luiz, em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. É verdade. Só isso já nos tranquiliza, mas não invalida o nosso esforço de trabalho.
Agradecemos muito a sua presença, Maísa. Obrigada, o merecimento é de vocês e a necessidade é sempre minha de aqui estar revendo essas obras que, graças a Deus, são minhas, são suas companheiras e deverão ser sempre, porque de tanto lê-las e meditar sobre elas, acabaremos por incorporá-las no nosso dia a dia. Agradecemos muito a sua companhia e esperamos que você possa estar conosco em próximas edições do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Muito obrigado.